convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 50 ao 54. Aleluia. Amém. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? Amém. Graças a Deus. Conseguiu encontrar Mateus 27, 50 e 54? Vamos ler todos juntos? Então 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Quero que você repita esse pedaço. Verdadeiramente este era Filho de Deus, tá? Verdadeiramente este era Filho de Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos, porque só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. E nós nessa noite, como, ó Deus, Teus filhos, Teus discípulos, Teus servos, Teus escravos, nós queremos, ó Deus, sacrificar a nossa vida em adoração, ó Deus, a Ti nessa noite, ó Deus, e dizer que nós Te adoramos, que Tu és o único Deus da nossa vida, que Tu és o nosso sustento, Tu és aquele que supre a nossa necessidade. Ó Deus, Tu és o tudo para nós. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. E nós declaramos que o Senhor Jesus, Ele é o centro das nossas vidas. Nós declaramos que nem nada e ninguém pode ocupar o lugar do Senhor da nossa vida. E nós Te adoramos. E nós Te rogamos nessa noite, Senhor, que Teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que venha no nosso coração, na nossa mente, que venha, ó Pai, virar uma chave dentro de nós e despertar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Você pode dizer amém? Pode sentar, irmãos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor falou muito ao meu coração nesse texto. E eu vou tentar passar para os irmãos, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar no coração de cada um, na mente de cada um de vocês, assim como falou no meu, na minha mente, no meu coração. Esse texto também, ele aparece em Marcos, em Lucas e João, tá? Então nós lemos aqui que Jesus, ele clamou outra vez, tá? Em Mateus, Marcos, ele fala que ele deu um brado e expirou. Em Lucas fala que ele clamou em alta voz, tá? E em João, capítulo 19, fala que ele gritou e disse: está consumado, tá? Então, a gente vai falar muitas coisas aqui, tá? Eu tenho um título dessa pregação que Deus me deu. O Henrique Filho pode colocar aí. Na cruz é que os verdadeiros filhos de Deus são revelados, tá? Então, quando fala de cruz, eu gosto muito de falar de cruz, tá? Porque sem cruz não há evangelho, sem cruz não há filho de Deus, sem cruz não há discípulo de Jesus, tá? Então, o nosso Senhor Jesus, tá? O Filho de Deus, o seu unigênito, ele aqui na cruz, ele completou a sua obra, ele completou a sua missão. E muitos milagres aconteceram aqui, nesse momento aqui, né, onde Jesus na cruz, ele se sentiu
né, sozinho, porque ele assumiu todo o pecado da humanidade. E ali, antes dele ser crucificado, a gente sabe que no Getsêmani, Jesus, ele, né, pediu, né, para o Pai, se fosse possível, passar o cálice. Então, foi algo muito difícil, né? E eu estava conversando com o irmão, e a gente sabe que nós temos muitas lutas para nós fazermos a vontade de Deus, até para nós virmos para cá, para o culto, para nós irmos para um grupo familiar, para nós irmos para um discipulado. Nós temos muita dificuldade, porque nós somos carne, nós somos seres humanos, nós somos pecadores, somos falhos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele se fez homem, né? Ele tomou a forma humana, e a Bíblia diz que ele sofreu todo tipo de tentação. Então Jesus, ele foi tentado. E eu estava falando para esse meu irmão que às vezes, algumas vezes, né, eu fico lá no meu sofá que não é muito confortável, tá? Tem uma parte lá que você senta e você sente assim, sabe, duro, porque já acabou, já uma parte acabou estufado. Mas mesmo assim a gente é acostumado naquele lugar e você não sente nada, tá? Mas algumas visitas já foram lá em casa e sentaram lá e ficaram assim. Aí eu perguntei, tá pegando aí, tá doendo? Aí dá uma desculpa, não, tá tudo bem, mas eu sei que não é confortável. Mas para mim é, porque eu sou acostumado naquele sofá. Então tem momentos que tem a reunião, tem o grupo familiar, e aí você, da sua lida, da sua vida de trabalho, de canseira, você fica naquele sofá lá, e aí chega um momento de você vir para uma reunião, você começa a pensar, né? Qual é o problema de eu ficar aqui hoje? Aí eu falando para esse irmão, imagine Jesus, todo dia ele acordando, né, e sabendo da sua missão, sabendo que o que ele tinha que passar, porque uma coisa é a sua missão, o seu ministério, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Jesus já sabia, até o final ele sabia o que ia acontecer. Então ele acordava de manhã, e aí, qual era a decisão dele? Era continuar, mesmo sabendo que nesse dia ele poderia ser preso, nesse dia ele poderia ser, né, rejeitado, né, esbofeteado, mas mesmo assim ele tomava uma decisão, uma determinação. Então assim somos nós. A gente tem que se determinar, tem que dar um passo de fé e caminhar para frente, entendeu? Caminhar para frente, porque aquilo que Deus ele tem para a minha vida, para a tua vida, vai se cumprir. Aquilo que Deus tem, o ministério que Ele tem na tua vida, na minha vida, vai se cumprir. Amém? Então, esse nosso Jesus Cristo, né, que andou nessa terra e chegou no limite, no final da sua missão, que foi morrer na cruz. E um dos milagres que aconteceram, além da ressuscitação, dos sepulcros serem abertos, e muitos ressuscitaram, teve um que foi o milagre mais importante para a humanidade, que foi o véu se rasgar de alto a baixo. Esse véu, ele era feito de linho, tinha 30 centímetros de espessura, 18 metros de altura e 9 de largura. Então, a própria Bíblia diz que nem 2 carroças de boi poderiam rasgar esse véu. Mas esse milagre aconteceu. Rasgou de alto a baixo. Então foi um milagre estrondoso, grandioso que aconteceu. E foi o maior milagre que foi realizado, que foi através da morte de Jesus. Na sua vida ele fez muitos milagres, mas o maior milagre que aconteceu foi quando ele morreu. Foi o véu se rasgar de alto a baixo. E esse véu se rasgando de alto a baixo tem muito significado para nós, igreja, para nós, discípulos de Jesus, para nós, filhos de Deus. E eu queria caminhar com os irmãos, e Deus me falou muitas coisas. Tá? E hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Né? A palavra de Deus diz que a casa de Deus é a igreja. Tá? A casa de Deus é a igreja. E nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, a título de introdução, só para lembrar os irmãos, que Deus,
ele deu uma ordem de construir um tabernáculo, tá? E muitos de vocês sabem que o tabernáculo é dividido em 3 partes. Tinha o átrio, tinha um santo lugar e tinha um santo dos santos. E tinha uma separação do santo até o santíssimo lugar, que era separado por este véu, tá? Por este véu. Agora, por que esse véu separava o santo do santíssimo lugar? Ou seja, havia um porquê disso. Então a gente pode ver que em Gênesis, tá? Eu vou pegar Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus, Espírito Santo, e o seu Filho disseram assim: façamos, né, o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, Deus, ele criou o homem dele. Então, quando ele fala, formamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está dizendo que foi criado nele. E ele pegou e formou o homem do pó da terra. E aí ele soprou nele o seu espírito. E aí ele tornou-se alma vivente. Então o homem, ele tem terra e tem céu. Tá? Então, você e eu, nós temos parte terra e parte céu. Mas aí a história se rolou e aí houve a queda. Houve a queda. E aí, o que aconteceu com o homem, né? Adão e Eva, eles foram o quê? Expulsos do jardim do Éden. Deus, ele colocou o jardim aonde? No Éden. Né? Eu estava lendo, achei interessante isso. Porque sempre eu lia e eu me emendava assim, jardim do Éden, você quer uma coisa só, jardim e Éden. Só que existiu o Éden e Deus, ele colocou o quê? O jardim no Éden. Então, eu entendi que o Éden era um lugar, o lugar aonde Deus se relacionava com o homem. Tá? Então, vamos entender assim, que aquele lugar, jardim do Éden, era o lugar onde Deus se relacionava com o homem, onde Deus tinha intimidade com o homem. Então, ali era o quê? Um ambiente de relacionamento com Deus. Tá? E aí veio o pecado, a queda, a desobediência. Aí o homem saiu daquele lugar, foi expulso. Deus colocou o quê? 2 querubins e uma espada de fogo. Ou seja, você não pode voltar mais aqui. E aí criou-se uma inimizade entre Deus e o homem. E o que faz separação entre o homem e Deus é o Muito bem, é o pecado. E aí a história se rolou, aí veio Moisés, aí Deus dá ordem para Moisés e diz como era para construir aquele tabernáculo. E aí que eu falei para vocês, 3 partes: átrio, santo, santíssimo lugar, e o véu separava do santo do santíssimo lugar. E esse santíssimo lugar era o lugar onde havia o quê? A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E existia uma pessoa só, separada por Deus, escolhida por Deus, que era o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava naquele lugar, tá, para fazer a expiação, que era o Yom Kippur, que era o dia da expiação, onde ele, né, aspergia o sangue daquele animal sacrificado para perdão do pecado do povo judeu. Né? E a história, a Bíblia conta que aquele sacerdote, ele ia amarrado com uma corda, tá? E aí ele entrava e ainda na roupa dele ainda tinha, não sei o nome, não lembro o nome, vamos dizer que seja uns sininhos na roupa dele. Então ele ia entrando, né, e a gente ia segurando a corda, ele ia entrando. Quando ele chegasse lá, e aí enquanto aquele sino estava tocando, ele estava vivo, ou seja, o sacrifício estava sendo aceito. E aí assim a glória de Deus tomava conta daquele lugar, do Santo dos Santos, e aí o perdão era concedido ao povo. Então, essa era o que acontecia, tá, na antiga aliança. Mas Jesus, quando ele morreu naquela cruz, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E aí, o que é que a gente entende por isso, quando o véu se rasga de alto a baixo? O que é que eu entendo? Eu entendo que é a soberania de Deus.
é a vontade de Deus. Porque quando o véu se rasgou de alto a baixo, e eu fiquei imaginando aqueles homens da lei, aqueles fariseus, aqueles religiosos, olhando, eu acho que eles saíram correndo quando aquele véu se rasgou. Por quê? Com medo. Com medo de olhar e morrer. Fulminado. É assim que acontece quando as pessoas são religiosas. Elas têm medo de entrar na presença de Deus, porque elas pensam que vão morrer. Então eu imagino que se houvesse alguém lá no templo, no momento que o véu se rasgou de alto a baixo, uma soberana vontade de Deus, aquelas pessoas, se estivessem ali, sairiam correndo, com medo da morte. Com medo da morte. E quando isso aconteceu, como eu disse para vocês, que foi o maior milagre para nós, porque a partir desse momento, todos, independente de qualquer coisa, todos poderiam entrar agora. Estava aberto o acesso ao Santo dos Santos. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá no Jardim do Éden, que era um ambiente de relacionamento, era um ambiente de contato de Deus com o povo, através do sumo sacerdote. E agora, quando o véu se rasgou, houve um sacerdote, que foi Jesus, que sacrificou a sua própria vida de uma vez por todas. Hebreus 10, você pode ver lá em Hebreus 10, vai estar falando. E foi um sacrifício definitivo, de uma vez só. Porque na antiga aliança, aquele sacerdote tinha que fazer o sacrifício todo ano, um sacrifício para perdoar o pecado daquele povo, o Yom Kippur, o dia da expiação. Mas quando o véu se rasgou, não é mais necessário o quê? Nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de ordenança, nenhum tipo de um sacerdote, um homem que venha a ser mediador para que você e eu tivesse contato e intimidade com Deus. Isso não é maravilhoso? Você pode falar com Deus, você pode ter intimidade com Deus. A gente fala assim, você pode estar pensando, mas eu sei disso. Mas você vive isso? Eu posso saber isso. Eu posso saber, como nós já falamos aqui muitas vezes, que nós temos livre acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, né? Nós não temos nenhum mediador, mas a pergunta é, você vive isso? Você vive isso? Eu sei disso, mas eu tenho que viver isso. Então, foi aberto, na verdade, um novo caminho. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, do ambiente de relacionamento, eles não poderiam mais voltar. Se eles voltassem, eles iam morrer. Então, quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou, foi aberto um novo caminho. Ou seja, é o retorno, é a volta. Se eu fosse você, eu dava assim, glória a Deus. Glória a Deus. João 19:30, Jesus disse mesmo, quando ele morre, diz assim, está consumado. Esse está consumado, que quer dizer a mesma coisa que tetelestai em grego, quer dizer que está tudo pago. Está tudo pago. Né? Não há mais nenhuma condenação. O inimigo, ele te acusa. O inimigo, ele acusa as nossas vidas o tempo todo. Você deslizou um pouquinho, o inimigo vai lá, aponta o dedo e te acusa. Mas existe e tem um sumo sacerdote eterno e um advogado fiel diante de Deus para advogar nossas causas. Muitas pessoas pegam esse texto e mesmo, irmão, irmã, pode ir lá, faz isso lá porque você tem um advogado fiel. Mas só que o texto não está falando que esse advogado fiel que vai advogar qualquer coisa tua não, uma briga, uma desavença, vai lá resolver porque tu tem um advogado fiel. Esse advogado fiel que a Bíblia fala é que ele vai advogar a tua vida diante de Deus.
sabe? Ele vai dizer assim mesmo, esse aí é o meu filho e nele tem o sangue, o meu sangue, sabe? O meu sangue do novo concerto, da nova aliança. Então está consumado, está totalmente pago, tetelestai, está consumado. Então abriu-se o véu, rasgou-se o véu e agora nós temos intimidade. Quem tem amigo aqui? Tristeza, tem muito que não tem nenhum amigo. Nós temos alguns amigos, né? Pode ser até poucos, mas esse teu amigo, você tem relacionamento com ele, você anda com ele, você compartilha as coisas com ele, você ri com ele, você se alegra com ele. Muitas vezes você vai pegar um cinema, né? Ele paga tudo para você. Amém? Então você tem um relacionamento com ele. Então quando o véu se rasgou, o nosso Pai está falando para a gente o seguinte: da mesma maneira que você tem esse relacionamento com esse teu amigo, eu quero ter contigo também. Eu quero ter esse mesmo relacionamento que você tem, sabe? Que você pega de manhã, sei qualquer dia você sente saudade daquele teu amigo e liga para ele, olha lá, vai ter uma bola em tal lugar, olha lá, vamos lá, vai ter um show, né? Cantores gospel, claro. E aí você convida ele, né? Vamos comer um churrasco lá, um hamburgão, né, irmão Mateus? Aí você quer estar junto com ele. Então é esse mesmo relacionamento, quando o véu se rasgou, eu creio que Deus ele quer que nós tenhamos com ele. Eu sei disso, mas eu vivo isso. 1 Pedro 2,24 diz que Jesus ele levou nossos pecados. Isaías 53,12 diz que sobre si ele levou pecados de muitos. Romanos 3, 24 até o 26 diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Esse amor não te constrange? Uma vez eu estava pensando na minha vida, né? Eu sei que a minha esposa não gosta de pensar no passado, né? Mas às vezes eu lembro para que esse amor de Deus ele venha me constranger, sabe? Porque se você olhar para você e você vai ver realmente que como é que um Deus tão santo, né? Ele pode me amar, ele pode me aceitar. E o interessante é que ele sabe que eu errei hoje e eu vou errar amanhã e depois. Mas mesmo assim ele me ama. E mesmo assim ele morreu naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso o véu se rasgou. E o véu se rasgando, todos podemos entrar no Santo dos Santos. A morte não poderia matar Jesus, né? Aqueles homens não poderiam prender Jesus. Há quem diga que Jesus foi assassinado, mataram Jesus. Mas eu acho que não mataram Jesus. Eles não poderiam matar Jesus. A verdade é que Jesus, ele se entregou de livre, espontânea vontade. Jesus, ele se entregou como um sacrifício, porque ninguém poderia matar Jesus. Jesus entregou-se a si mesmo. E penso eu que se Jesus não morresse antes daqueles dois ladrões, eu acho que eles iam ressuscitar. Porque ninguém fica morto diante de Jesus.
Então, se alguém nessa noite esteja se sentindo fraco espiritualmente, morto espiritualmente, quando você adentra no Santo dos Santos, você entra no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, quando você está diante de Jesus, não tem como você permanecer morto. Não tem como você permanecer frio. Não tem como você permanecer parado. Porque a vida de Jesus é uma vida de dinâmica. Quando nós somos cheios da presença de Deus, do poder de Deus, do dunamis de Deus, Ele nos capacita para realizar a obra dele. A morte não poderia matá-lo, ninguém poderia prendê-lo. Jesus, ele se entregou. E Jesus, como filho de Deus, aonde o Pai fala para ele algumas vezes: eis aí o meu filho em quem me compraz, em quem tenho prazer. Em quem tenho prazer. E a vontade de Deus, você pode abrir comigo lá em Romanos capítulo 12. Eu não quero errar a sequência, que às vezes a gente erra a sequência desse texto. Romanos 12, versículo 1 diz assim mesmo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria que Jesus viveu isso. Jesus viveu a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí a perfeita vontade de Deus, como lá em Isaías 53:10, diz que o próprio Pai, o próprio Deus, ele teve, vamos dizer assim, prazer, sabe, de deixar o seu filho enfermar e padecer. Então, a perfeita vontade de Deus, eu quero entender e quero que nós entendamos nessa noite, que é a cruz. A perfeita vontade de Deus é a cruz. Tá? Então, por isso do título. Na cruz é que os verdadeiros filhos de Deus são revelados. É muito difícil você caminhar para a cruz. A cruz, né, muitas pessoas colocam um crucifixo na sua casa, ou até carregam num cordão uma cruz. Mas aquela cruz, quero dizer para você, se você conhece alguém, até mesmo você possa pensar que essa cruz tem algum poder. Não tem. A cruz, aqui na Bíblia, a cruz, ela simbolizava o quê? Maldição. É por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez maldição. E sofrendo o quê? Morte de cruz. A cruz, ela é apenas um simbolismo. Simboliza o quê? Aonde o nosso Cristo, ele realizou a obra de salvação, de reconciliação, sabe? De nós com o Pai. De nós com o Pai. Então Jesus, ele andava em direção à cruz. Então quem anda em direção à cruz quer viver a perfeita vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. A cruz, ele simboliza a morte, sabe? Jesus disse: vocês querem ser meus discípulos? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aí há quem diga assim mesmo: eu pego a minha cruz, a minha cruz é de rodinha, né? Quem tem cruz de rodinha aí? Aí você diz: meu filho é uma cruz para mim.
Ah, o meu trabalho é uma cruz para mim. Não é isso, irmão. A cruz é o que nós lemos aqui em Romanos. É você sacrificar a sua vida todos os dias. É você morrer para você mesmo, para suas vontades, para os seus desejos, para os prazeres desse mundo, sabe? Em detrimento à vontade de Deus. Pastor, como eu faço a vontade de Deus? Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Seja servo. Você foi chamado para servir. Porque o reino de Deus é loucura para o mundo. O maior é o menor. O primeiro é o último. Então, na cruz é que os verdadeiros filhos de Deus são revelados. Mateus 27, 54. Mateus 27, 54. Diz o seguinte: 54, versículo 54, Mateus 27. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Será que alguém já olhou para mim e para você, através da sua atitude, da sua vida, através do que você é, do que você fala, dos seus pensamentos, das suas ideologias, chegou já a falar, não para você, mas para uma outra pessoa, disse: ah, isso aí é um filho de Deus. Você acha que alguém já falou isso de você? Não levanta a mão. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então, Jesus ele foi reconhecido aqui, no momento da sua morte de cruz. Romanos 8,19 diz algo interessante, que em ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Jesus falou o quê para nós? Que nós temos que ser o quê? Sal e luz. Não. Ele não falou que nós temos que ser. Ele falou que nós somos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Nós somos. Então, se nós somos, nós temos que viver como tais. Se nós dizemos que nós somos filhos de Deus, nós temos que realmente ir para a cruz. De tal maneira que as pessoas olhem para nós, até chamando cada um de nós de loucos. Essa semana, né, eu não sou um bom pizzaolo, não sei se é assim que pronuncia, mas eu fiz 2 pizzas lá em casa, né, e chamei 2 missionários famintos lá em casa. E aí eles contaram umas histórias que eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Já pensou você atravessar um rio, aonde em vários pontos desse rio, né, o nível ia diminuindo, e aí eu perguntei se é à noite? À noite. À noite. E aí você olhar para um lado e para o outro, olhar assim, 2 luzinhas assim, ó. Jacarés. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, né? Isso é um chamado que é, né, um chamado de missionário, um chamado específico para ir para lá. Se esse missionário atravessa isso, e eu muitas vezes fico em casa e não vou para um grupo familiar,
não vou para um discipulado, não vou para um culto. Eu estou falando isso para mim também. Porque como foi na lição de hoje, todos nós temos as nossas fraquezas, sabe? O pastor que fica aqui em cima, ele não é o pregador que está aqui em cima, ele não é o santarrão, não. Ele tem diarreia também. Não é verdade? Jesus, ele foi um ser humano normal. A Bíblia não relata, mas eu acho que, não acredito que 30 anos não teve uma diarreiazinha. É verdade, deve ter alguma dor de barriga, alguma coisa. São seres humanos, pô. Nós temos que ser humanos, pô. Sabe? Jesus era humano. Ele era homem. Mas só que era um homem aonde ele tinha a determinação de estar no Santo dos Santos, aonde está na presença de Deus todos os dias. Todos os dias. E quando o véu se rasgou, nós podemos agora ter a natureza de Cristo. Nós podemos ter a natureza de Cristo. Por quê? O que eu entendo? O véu se rasgou e eu posso entrar agora e eu posso ter a natureza de Cristo em mim, que são os dons espirituais. Eu posso ter a paciência, eu posso ter o domínio próprio, o amor, a fé. Eu posso ter em mim as virtudes de Deus na minha vida, porque eu sou filho de Deus, entendeu? O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje é noite de ceia, né? Hoje é noite de nós estarmos juntos, unidos como uma igreja, né, de Cristo. Eu quero dizer para você o seguinte: ninguém pode parar o que Deus começou e o que Deus vai fazer na tua vida. Porque Deus, ele tem um ministério para a tua vida. Nós sabemos que a Bíblia fala de um ministério lá em 1 ou 2 Coríntios, fala que Deus nos chamou para o ministério da reconciliação. Mas cada um de nós temos um ministério específico na vida de cada um de nós. Sabe aquilo que queima no teu coração para fazer na obra de Deus, no reino de Deus, e você muitas vezes não faz com medo, com vergonha? É esse ministério que Deus te chamou para fazer. Então ninguém pode parar o que Deus começou e vai fazer na tua vida. Deus, ele quer que você, sabe, se levante e vá tocar em pessoas, para que essas pessoas venham olhar e ver que o véu se rasgou, que ele também pode entrar. Como é que ele pode entrar? Ele crendo no sacrifício de Cristo, ele recebendo Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E também ele vai ter livre acesso a Deus. Antes de eu conhecer o Evangelho de Jesus, na minha adolescência sempre eu tive curiosidade das questões espirituais, e aí eu comecei a frequentar uma igreja que não era uma igreja evangélica. E aí eu via aquelas pessoas se ajoelhando diante de uma imagem, beijando a mão de um líder, e eu ficava pensando, e eu acreditava nisso, que eu só poderia ter acesso a Deus se tivesse, né, a ação daquela pessoa, ou a ação daquela imagem. E muitas pessoas vivem hoje nesse engano. Não só em outras religiões, mas também no meio evangélico.
Tem muitas pessoas que vão para uma reunião esperando o líder tocar na sua cabeça, esperando que alguém vá ungir ele com óleo, esperando uma rosa, esperando, sabe, a água lá do rio morto, está morto, e ele vai ficar morto também junto com o rio. E ele não sabe. E ele não sabe. E o líder não fala para ele porque o líder quer que ele fique preso naquela religiosidade. Mas nós que sabemos disso, nós como filhos de Deus, nós temos que abrir os olhos de outras pessoas. Olha, o véu se rasgou. O véu se rasgou, você pode entrar. Você não precisa de nada e de ninguém aqui na terra. Porque o sumo sacerdote, ele está lá. E ele já pagou o preço. E o véu se rasgou, você pode entrar. E qual é a realidade das igrejas hoje? A realidade das igrejas hoje. Será que a realidade das igrejas hoje é ficar sentada nos bancos? Jesus vai voltar, não vai voltar? Quem crê nisso? A realidade de muitas igrejas hoje é ficar sentado no banco esperando Jesus voltar. Você é salvo? Você é salvo? Amém. Glória a Deus. Senão eu já ia pregar para você aceitar Jesus de novo. Você é salvo. Mas a salvação não é só para você ficar sentado no banco esperando Jesus voltar. Você foi chamado para fora dessas quatro paredes. Então, um verdadeiro filho de Deus, para ele ser revelado, ele tem que sair dessas quatro paredes. Se libertar de qualquer tipo de religiosidade, de qualquer tipo de estrutura humana e sair para fora, para proclamar e pregar que o véu se rasgou, para alcançar os perdidos, para tocar em pessoas, para libertar pessoas, para salvar pessoas. Essa é a tua missão. Através dos grupos familiares. Através dos grupos familiares você vai alcançar pessoas, famílias, vidas. E essas vidas vão ser tocadas para que elas venham ser curadas e saradas. Eu quero dizer uma coisa para você, que você pode estar passando por um deserto, por uma dificuldade, por uma luta qualquer. Mas sabe que esse deserto, essa luta, é uma preparação para a minha vida e para a tua vida, para realizar o ministério que Deus tem para ti. Deus, ele tem um ministério para você. Assim como Jesus, ele tinha um ministério, ele tinha uma missão, você também tem. Entendeu? Você também tem. Eu encontrei um irmão, eu não vou dizer o nome dele, mas vocês conhecem ele. Encontrei lá no Líder. Não me liberto desse Líder, supermercado Líder. Toda vez eu estou lá. Aí eu encontrei esse irmão lá para comprar queijo, promoção. Aí eu olhei para ele, irmão Henrique e tal. Aí ele disse assim mesmo: quem diria, hoje eu sou um pastor. Verdade. Se você olhar para a vida desse irmão antes, você nunca ia acreditar que ele seria um pastor hoje. Porque aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida, o ministério que Deus tem, vai se realizar. Em nome de Jesus. Deus, ele está disposto. O que eu aprendo com Jesus indo para a cruz é que Deus, ele está disposto a te dar, desde que você
esteja disposto a devolver. Lembra de Abraão? Abraão foi um exemplo. Queria um filho. E Deus deu um filho. Mas depois Deus pediu de volta. Então Deus, Ele vai te dar, desde que você esteja disposto a devolver para Ele. E aquilo que Deus tem te dado muito, a quem muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. E às vezes dá medo nisso. Dá medo porque quando Deus cobra, é complicado. E você não responde, e você não devolve, é complicado. Vocês lembram de Pedro? Pedro falava assim para ele: olha, Jesus, ninguém vai te prender, porque se te prenderem, né, eu não vou deixar, né? E aí quando Jesus foi para o Getsemane orar, chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele lá em cima. E o interessante, quando Jesus descia para chamar os discípulos, ele já acordava quem? Pedro. Tinha os três lá, Pedro, Tiago e João, mas ele só acordava Pedro. Muito cuidado com o que você fala, sabe? Com o que você se compromete com Deus. Porque quando a gente se compromete com Deus, Deus cobra. Deus cobra. E eu quero dizer para nós, os mais velhos, ficou ruim, né, os mais velhos? Os mais maduros, né, para aliviar, os mais maduros. Nós temos uma responsabilidade, como filhos de Deus maduros, de preparar a nova geração para, vamos dizer assim, na minha área de rodoviária, para pavimentar as rodovias para que essa nova geração venha caminhar e sinalizar essas rodovias. Porque eles serão a geração de amanhã, os jovens, os adolescentes, as crianças. Então nós, maduros, como filhos de Deus, nós temos que a cada dia nos posicionar de uma posição radical. Quando eu digo radical, é radical mesmo, sabe? De tal maneira que você não abra brecha para as coisas que não são de Deus, para as coisas que não agradam a Deus, para as mentiras que estão sendo lançadas no mundo, e você se posicionar radicalmente. Porque tem uma frase, né, que era falado muito quando eu comecei a vir para cá, que era do pastor Jorge, que era até do exército. As palavras convencem, mas a diaconisa Renata está afiada. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, nós temos que dar o exemplo, como filhos de Deus. Amém? Então você, que quer ser realmente o verdadeiro filho de Deus, você tem que andar em caminho à cruz. Tá? Andar em direção à cruz. A cruz é compromisso. A cruz é renúncia. A cruz é pagar o preço. Pagar o preço. Essa conversa que nós tivemos ali com os nossos dois irmãos missionários, vocês não sabem, não se conhecem, né? A irmã Jamilá e o irmão Fernando. E aí nós falamos em relação a missões, e aí eles falaram de um lugar que eu não lembro muito bem. Vila da Barca, é? Irmã Jamilá, tu lembra? Como é que é? Não, aqui mesmo em Belém. Vila da Barca, é? Tá. Pois é, então tem um lugar, não é esse não. Não. Tem um lugar aqui mesmo em Belém, que lá, que o Fernando falou que, eu nunca fui lá, mas se chegando lá, parece que não é Belém. Lembra, Fernando, qual é o lugar?
Indo lá que não é Belém, é só Vila da Barca. Alguém já foi na Vila da Barca? Tá. Então a gente conversando, ali tem muitas ações de muitas igrejas. Levar uma cesta, sabe? Levar um medicamento, levar um dinheiro, um auxílio. Mas isso não é ir para a cruz. Pô. Porque levar uma cesta, levar um mantimento, qualquer pessoa faz. O macumbeiro faz, o espírita faz, todo mundo faz. E eu já fiz algumas vezes porque muitas vezes a pessoa faz para ter a consciência limpa. Ah, poxa, eu fiz uma coisa boa, então toda a minha maldade já foi, né, limpa. Estou limpo hoje, eu fiz uma bondade hoje. O negócio é a pessoa se envolver com essas outras pessoas. Entendeu? Pagar o preço, ir lá e se envolver. Por quê? Você vai doar a sua vida. A mesma coisa é o discipulado. Você vai doar a sua vida pela vida da outra pessoa. Por mais que aquela pessoa não está nem aí para você, mas você ora por ela, você se preocupa com ela, você se prepara para levar uma palavra para ela, para a pessoa. Então você, de qualquer maneira, você doa a sua vida. Jesus disse, ninguém tira a vida, eu dou a minha vida. Então isso é ir para a cruz. Então eu quero nessa noite, com essa palavra, com essa imagem na nossa mente de Jesus naquela cruz. E aí Jesus, nas suas últimas palavras, diz, Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E o véu se rasgou de alto a baixo. E ali naquela cruz, aqueles homens que estavam ali, que não criam que Jesus era o Filho de Deus, por mais que eles viram Jesus fazer todo tipo de milagre, e ouviram, viram, mas ali no exato momento que Jesus morreu na cruz, que estava naquela cruz, e o véu se rasgou e aconteceu todo aquele terremoto, eles creram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E assim, eu e você nessa terra, a gente possa ter isso na mente das pessoas que nos rodeiam, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, de olhar para nós e você na cruz, e os seus carrascos pregando você na cruz, e você morrer naquela cruz, e as pessoas verem verdadeiramente o irmão Zé Carlos é um filho de Deus. Verdadeiramente o irmão Mateus é um filho de Deus. Verdadeiramente você é um filho de Deus. Mas você tem que ir para a cruz. Sinto muito, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser ir para a cruz. Amém? Mas é isso que eu quero trazer para nós nessa noite, comentar com os irmãos. Que Deus ele venha abençoar a sua vida, sabe? Que Deus venha encher a tua vida da graça, da misericórdia. Pedir para você se colocar de pé em nome de Jesus.